aconteceu naquela cidade, e até um nossos obreiros essa semana falou comigo, acho que foi ontem, foi domingo, dizendo se eu tinha visto o que está acontecendo no país do Nepal. Nepal está acontecendo um grande avivamento, e as religiões oficiais do Nepal o hinduísmo e o budismo, e a igreja ali está crescendo, as pessoas estão vindo para Cristo Jesus, e então, por conta disso, as autoridades do país do Nepal estão se organizando para tentar paralisar o crescimento do cristianismo naquele país. Eles estão com medo do cristianismo naquele país. Irmãos, nós vemos que, assim como o Nepal, em Éfeso, que também faz parte da Ásia, no tempo de Paulo, de Jesus, era a capital da Ásia Menor. E então, tinha lá uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Diana. Mas Deus usou o apóstolo Paulo de uma maneira tão grandiosa, tão poderosa, ali, a qual feiticeiros ali se renderam a Cristo, as pessoas começaram a se render a Cristo, a toda a Ásia e outras regiões foram alcançadas pelo Evangelho durante os 3 anos que o apóstolo Paulo ficou na cidade de Éfeso. E Paulo vai escrever esta carta da prisão para a igreja de Éfeso. E aqui ele vai estar trazendo para nós várias doutrinas, vários assuntos, mas eu me ativo sobre a questão de ser cheio do Espírito. E então nós falamos no capítulo 1 sobre o selo, ser selado, ter o penhor do Espírito Santo. Falamos no capítulo de número 3 sobre o poder do Espírito Santo. Falamos sobre a habitação do Espírito Santo na nossa vida. E meus amados irmãos, dando continuidade, eu quero nesta noite, dentro dessa temática, trazermos para nós 3 palavras para que nós possamos terminar a meditação naquilo que o Espírito Santo colocou na minha vida. A palavra compreensão, a palavra submissão e a palavra andar pela fé. Então, meus queridos, Paulo ele vai trazer para nós uma ordem através do Espírito Santo, que a palavra encheios aqui está em um verbo, num tempo imperativo, é uma ordenança para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Já vimos algumas coisas semana passada, mas hoje nós devemos compreender por que o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para dizer para mim e para você sermos cheios do Espírito Santo. No capítulo 4, a partir do versículo 17, e que se estende até os versículos a qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai fazer para nós aqui um contraste sobre como o homem, é um dos versículos que encontramos na Bíblia, como o homem, o ser humano, a humanidade anda neste mundo longe de Deus, e como a igreja deve andar, sendo ela a porta-voz, o arauto, o povo que foi comprado, remido, lavado pelo Santo Jesus, que é templo do Espírito Santo e que tem um propósito nesta terra, que é anunciar o Evangelho de Cristo. Meus amados, o inimigo das nossas almas, ele tem trabalhado arduamente, e devemos compreender, primeiro, que nós estamos vivendo nos últimos tempos. Quando o Espírito Santo, há mais de 2000 anos atrás, na era cristã, desceu naquele domingo de Pentecostes, no Senado, aonde 120 dos 500 que ali ficaram, buscando a promessa de ser cheio do Espírito Santo, e depois daquela ação espiritual, aqueles homens sendo batizados com o Espírito Santo, e ali então alguns ficaram perplexos, outros perguntavam o que estava acontecendo,
Outros começaram a debochar do que estava acontecendo. Então o apóstolo Pedro se levanta com poder, com autoridade e começa a falar do que é que está acontecendo, anuncia Cristo Jesus como Salvador, e milhares de pessoas ali se converteram a Cristo e foram batizados. Mas o apóstolo Pedro, ele vai citar o que está descrito no livro do profeta Joel. O livro do profeta Joel vai trazer a seguinte expressão, ou a seguinte profecia: e diz o Senhor Deus, eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Eu derramarei do meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele faz menção a uma parte da profecia do livro do profeta Joel. Mas algo que me chama a atenção é que eles estão dizendo que são os últimos dias. Então, desde aquele momento em que o Espírito Santo desce sobre os seus servos, sobre a igreja de Cristo, e começa a sua caminhada como igreja nesta terra, nós vemos então que se iniciou os últimos dias do planeta Terra, para que se cumpra sobre esta terra a palavra de Deus. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, estamos esperando a vinda de Cristo Jesus como o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Estamos esperando que muito em breve nós não estaremos mais neste mundo, mas estaremos na Nova Jerusalém, estaremos com Cristo Jesus, aleluia, no corpo glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus, que não está mais debaixo da servidão do império do pecado e da morte a qual este mundo vive. Estaremos no império de Cristo Jesus, onde há vida e vida com abundância, onde não há morte, não há doença, não há guerra, não há miséria, não há lágrimas, mas aonde há alegria em abundância, vida em abundância, e estaremos na presença do nosso Deus. Estaremos vendo o nosso Senhor, vendo Cristo Jesus como Ele é. Estaremos conversando com Ele conosco. Estaremos em uma festa gloriosa que estará durando, meus amados irmãos, um período, biblicamente falando, de 7 anos, aonde estará acontecendo ali a bodas do Cordeiro. Lembrando que o número 7 na Bíblia significa, biblicamente falando, a perfeição de Deus, aquilo que é perfeito, aquilo que é completo. Então, meus amados irmãos, a igreja, o povo de Deus, desde Adão até o momento que Cristo voltar, estará então na glória, louvando, agradecendo, bendizendo. A Bíblia Sagrada diz que o povo do Senhor, quando adentrar pelos portões celestiais da Nova Jerusalém, estará cantando um cântico que nunca foi cantado, um cântico que o Senhor colocará nos nossos lábios. Nós estaremos entrando, meus amados irmãos, com vestes brancas, a qual dela tem palmas de ouro, sobre a nossa cabeça estará coroas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Será um dia glorioso, festivo, maravilhoso, a qual nós estaremos vivenciando na presença do nosso Deus. Mas no mundo ao qual aqui estamos, temos visto como o inimigo das nossas almas tem com fúria, meus amados irmãos, se levantado contra a igreja de Cristo Jesus. Então, dentro da palavra que eu falei, compreensão. Devemos compreender a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Compreender que isso é algo necessário. Primeiro, quanto é uma ordem de Cristo Jesus. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: não deixai Jerusalém antes que recebam o poder do alto, antes que sejam cheios do Espírito Santo. Jesus Cristo está trazendo uma afirmação para nós, e para que nós possamos ser vitoriosos neste mundo, para que nós possamos vencer as adversidades, para que nós possamos vencer o inimigo das nossas almas, com as suas legiões
a qual trabalham com ele, para nos destruir, só poderemos ter êxito com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo de Deus em nossa vida é que nós conseguiríamos ter êxito, vencermos e fazermos aquilo que o Senhor Deus tem para nós, cumprirmos o propósito de Deus, a qual um dia nos chamou e nos salvou deste mundo de pecado. Eu estava lendo esta semana uma notícia a qual o pastor Paulo Alcadelli passou para nós sobre o Níger, e já fazia 8 anos que um missionário Níger, irmãos, é um país ali do oeste da África, aonde esta igreja, quando o pastor Paulo Alcadelli, alguns anos atrás, esteve aqui e falou conosco, quando nós pegamos ele ali no aeroporto, nos contando sobre o trabalho, a obra que ele está realizando ali no Níger, e que estava orando por conta ainda não tinha nenhuma igreja que tinha sido